Embora represente a ausência, a saudade só existe por coisas boas, não é? Então, eu quero expressar a minha grande saudade e alegria de rever os irmãos e usar as palavras do apóstolo João, dizer assim: não tenho maior alegria do que essa, em ouvir que os meus filhos andam na verdade. Muito bom estar aqui, e a nossa oração é que Deus, nesta manhã, por sua misericórdia e graça, nos abençoe ricamente através da sua palavra. Eu quero convidá-lo, então, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Quero pedir que você acompanhe atentamente a leitura deste capítulo, que será a base para a nossa mensagem nesta manhã. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava ao portão, junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas, e descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Entretanto,
a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus, ilumina a nossa mente por meio do Teu Espírito Santo, a fim de que as verdades aqui lidas e pregadas edifiquem o nosso coração, consolem a nossa vida, nos aproximem mais e mais de Ti, para que melhor Te sirvamos. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Lucas, inspirado por Deus, escreveu o Evangelho que tem o seu nome e também o livro de Atos para narrar todas as coisas que Cristo fez e também o momento em que Cristo, sendo elevado às alturas, após passar 40 dias com os seus discípulos e alguns irmãos, ordenou que eles permanecessem em Jerusalém para serem revestidos do alto, do poder do Espírito Santo, para serem suas testemunhas. E assim Lucas vai narrar a vibrante história da igreja cristã, caminhando pela autoridade de Jesus que fora dada nos céus e na terra e que agora era delegada através da habitação do Espírito Santo em nosso coração. E Lucas faz isso com muita sabedoria. E o verso 8º do primeiro capítulo ele fala que o Espírito Santo desceria sobre a igreja para que eles fossem testemunhas de Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E Lucas parece querer mostrar exatamente este avanço geográfico da igreja que cresce revestida por esse poder. E então ele se concentra inicialmente em Jerusalém, onde através da ação de Pedro e dos apóstolos, muitas vidas são trazidas à presença de Deus pela pregação do Evangelho do Cristo crucificado e do Cristo ressurreto. Mas logo de início a igreja já sofre a oposição e a perseguição das autoridades judaicas. E ali são impelidos a se calarem. Mas à medida que chega a perseguição, a igreja intensifica a oração, pedindo mais autoridade, ousadia e intrepidez para continuarem anunciando o nome de Jesus. E a igreja continua avançando a ponto de encher toda a cidade de Jerusalém com a sua mensagem. Mas o evangelho não fica limitado àquela cidade e rompe as fronteiras pelas regiões da Judéia. Mais uma vez, a igreja é perseguida, a igreja persevera em oração e o crescimento da igreja aumenta a cada dia. E a igreja alcança Samaria. E a obra de Deus é tão maravilhosa ali, através do diácono Filipe, que os apóstolos Pedro e João vão até lá para ver se de fato o Espírito Santo fora derramado entre os samaritanos, inimigos dos judeus, assim como acontecera em Jerusalém. E de fato eles comprovam que Deus está cumprindo os seus desígnios através da igreja e o evangelho chega a Samaria. Mas muitos que saem da perseguição, que se intensifica após a morte de Estevão, e Lucas insere um personagem muito importante na sua narrativa, Saulo, que aplacava a igreja com uma perseguição contumaz, ousada, ferrenha. E então esses irmãos que foram espalhados chegam a outras cidades, entre elas Antioquia. E ali muitos não reservam o evangelho apenas para os judeus, e o evangelho chega até os gentios. E em alguns capítulos antes deste capítulo de número 12, nós vemos a igreja se estabelecendo em Antioquia, e Deus, através de Pedro e agora de Estevão e Saulo, demonstrando que o evangelho também é levado até os gentios, até os estrangeiros. Lucas vai, a partir do próximo capítulo, já destacar e dirigir mais atenção ao ministério de Paulo, o perseguidor da igreja que fora convertido ao cristianismo, teve um encontro pessoal com Cristo e ele mesmo foi convocado para ser apóstolo entre os gentios. E Lucas vai dedicar os próximos capítulos exatamente no ministério de Paulo, suas viagens missionárias, das quais ele também fez parte em alguns momentos. E parece que aos poucos ele vai abandonar a narrativa que chama a atenção de Pedro. E este é um dos últimos capítulos em que ele trata diretamente sobre a vida de Pedro e narra exatamente aquilo que nós lemos sobre a morte de Tiago e uma prisão de Pedro através da ação de Herodes. Neste capítulo eu queria ainda destacar algumas coisas muito importantes de nós percebermos. Primeiramente, é que Pedro foi preso de uma forma muito forte. Alguns comentaristas falam que ele estava em uma penitenciária de segurança máxima.
havia 4 escoltas, 4 soldados, ele estava acorrentado, e ainda que estivesse acorrentado dentro do cárcere, soldados o escoltavam. Isso é muito importante para nós vermos a intensidade da perseguição que foi imprimida agora à igreja e principalmente aos seus líderes. Um dos apóstolos fora morto, e Pedro tinha sido preso e estava muito bem guardado na prisão, conforme Lucas registra. Depois do milagre em que o anjo liberta maravilhosamente a Pedro, que dormia enquanto estava acorrentado, esperando possivelmente a sua própria morte, como acontecera com Tiago, diz aqui que após todo o acontecimento, Herodes manda convocar os sentinelas para dar justificativas, e eles não tinham o que falar, e foram mortos, porque o soldado romano não podia falhar em suas missões, e eles foram punidos com a morte. É importante nós lembrarmos isso, porque mostra claramente a fraude que acontecera quando soldados que guardavam o túmulo de Jesus sobreviveram para dizer que o corpo havia sido roubado. Isso fora divulgado entre os judeus, e muitos até hoje creem que Jesus não ressuscitou, mas que seu corpo foi roubado. Impossível. Se isso de fato acontecesse, aquelas sentinelas deveriam ser mortas, conforme aconteceu aqui. Pois bem, agora eu gostaria de chamar a sua atenção dentro deste capítulo, em que Lucas narra esses acontecimentos para a ação de 3 forças e o seu respectivo poder. A ação de 3 forças. Eu peço que vocês mantenham a sua Bíblia aberta neste capítulo e acompanhem comigo. A primeira força que está operando aqui neste capítulo é a força da oposição, a força do homem, através de Herodes, um rei que representava um poder na terra. Diz aqui o texto que Herodes manda matar a Tiago e manda prender a Pedro, vendo ser isto agradável aos judeus. A Bíblia narra a ação desta força de oposição desde o Antigo Testamento, a morte de Abel, após uma promessa do descendente, a linhagem da aliança de Deus, que está ameaçada continuamente pela ação de Satanás, movendo os seus súditos. E a Bíblia fala que aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados vivem segundo as suas paixões e cobiças, vivem segundo o curso desse mundo e segundo o principado das potestades deste mundo tenebroso. Então, Herodes, assim como muitos reis e homens, se serviram a essas forças de oposição contra Deus e o seu povo. O faraó que mandou matar os meninos do povo hebreu para que eles não se multiplicassem, não se tornassem fortes. E assim, ali, poderia haver a cessação de uma herança. Podemos lembrar muito bem do próprio Golias e os filisteus confrontando o exército de Deus. Mais à frente vamos ver Amaleque, aliás, antes disso, Amaleque traindo a confiança de um povo que caminhava pelo deserto, atacando, mas sendo alvo do juízo de Deus. O rei da Síria, o rei da Babilônia. E aí entra mais à frente, já no Novo Testamento, a dinastia herodiana. Este Herodes, que mata a Tiago e prende a Pedro, é Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande, aquele mesmo que mandara matar as crianças com menos de 2 anos, ao saber que um rei havia nascido em Belém. E Mateus registra este momento em que fala do choro, do lamento, do pranto de Raquel, que chorava pelos seus filhos que já não mais existem. Herodes Agripa é neto de Herodes o Grande, que tenta interferir nos planos de Deus através de uma força opressora, implacável, cruel, maligna, matando muitas crianças, a fim de que o Filho de Deus, nascido de mulher, não sobrevivesse, agindo pelo reino parasita. Herodes o Grande foi pai de Herodes Antipas, mais um Herodes agindo na história do povo de Deus, o que mandara matar João Batista, aquele mesmo que Jesus chamou de raposa, ameaçando a Jesus, entregando-o a Pilatos para ser julgado,
condenando-o à morte. Mas um Herodes que participa da história do povo de Deus, tentando impedir que os planos de Deus se concretizem. E agora, mais um, o neto de Herodes o Grande, mandando matar a um dos apóstolos, prendendo a outro para sufocar o crescimento de uma igreja, para agradar a homens. Homem de coração vaidoso, arrogante, soberbo, como Lucas mesmo registra. Há aqui o registro da força opositora contra a igreja, a força do homem. Também neste mesmo capítulo nós vamos encontrar a atuação de mais uma força, a força da intercessão de uma igreja que ora. Veja no versículo de número 5 o que Lucas registra. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Pedro é libertado, ele vai à casa de Maria, a mãe de João Marcos, e a igreja estava ali reunida, orando por Pedro. Porque na igreja de Cristo, na igreja de Deus, quando um sofre, todos sofrem. Quando um sofre, todos oram. E aqui Lucas destaca a ação desta força que foi confiada à igreja, da oração, da intercessão, do clamor, também registrada ao longo das Escrituras, de um Deus que fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. O mesmo Deus que exorta o seu povo, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E quando nós abrimos o livro dos Salmos, nós somos enriquecidos com orações, clamores, petições, palavras de gratidão, de louvor, de consolo, de descanso, de algo que nos foi delegado, que nos foi confiado, que nos dá acesso à presença do Deus Todo-Poderoso, a oração. E o próprio Filho de Deus, Jesus, orou constantemente em seu ministério e exortou para que a sua igreja continuasse orando, vigiando na dependência de Deus. E falou: tudo quanto pedirdes em meu nome, o Pai vos concederá. E aquele que diz isso é o autor de toda a autoridade que há no céu e na terra. E dispôs este acesso que o próprio Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém, conduz a nossa oração segundo a vontade do Pai, para que Deus, no tempo oportuno, responda à sua igreja. A força do homem está operando, a força opressora, a força de oposição, a força maligna, mas a igreja se levanta em contraposição com a força da oração, da dependência, da súplica, da rendição, da humilhação diante de Deus, porque é assim que a oração faz conosco, é assim que a oração nos coloca nesta condição de petição, de dependência, de necessidade, de carência, de clamor. É força dos fracos, porque quando somos fracos é que nós somos fortes. E Lucas, sabiamente conduzido pelo Espírito Santo, insere esta cláusula importantíssima em tudo o que acontece aqui. Um apóstolo fora morto, o outro estava preso para ser morto, estava guardado, bem trancafiado, mas a igreja orava incessantemente. É um advérbio que enfatiza a intercessão, a petição, o clamor. Mas há também a operação de mais uma força aqui, muito clara nesse texto. Primeiro, a força da oposição do homem, a força da intercessão da igreja, mas a principal delas é a força dos intentos de Deus, através do seu poder, da sua misericórdia e da sua graça. Esta força que opera aqui
e que domina e controla a força opositora do homem, que detém o seu braço, que a domina, que a governa. Vejam que Deus permite que Herodes passe a fio de espada a vida de Tiago, porque o texto termina exatamente com o anjo de Deus trazendo juízo sobre Herodes, matando-o pela sua arrogância, soberba e vaidade. Isso poderia ter acontecido antes da morte de Tiago. Deus permitiu. Não é a força do homem que controla essa situação, é Deus que controla as forças operantes para que elas executem os seus propósitos. Foi assim ao longo da história. Faraó endureceu o coração porque Deus assim o fez, mas ele agiu enquanto Deus permitiu, até o momento que com mão forte Deus entrou no Egito e libertou o seu povo. Deus que levantou os caldeus para que eles, um povo iníquo, violento, entrasse em sua terra e subjugasse o seu próprio povo, destruindo Jerusalém e levando o cativo o seu povo. Deus humilhou Nabucodonosor como uma besta fera. E Daniel registra a oração de Nabucodonosor, dizendo: agora, pois, eu louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Deus controla a história, a força do inimigo, a força de Satanás, que aparece no livro de Jó perante Deus, está sob total controle desta força maravilhosa, inigualável de Deus que cumpre os seus propósitos no tempo e na história. Esta força também opera sobre a vida da igreja. Como eu disse anteriormente, a igreja não sabe orar como convém. Somos falhos na fé, somos tímidos. Jesus falou: orai sem cessar, não esmoreçam, perseverem. Mas também disse que nós tínhamos uma pequenina fé, éramos muito frágeis. E assim o é, o próprio texto demonstra isso. Eles oravam incessantemente, oravam a favor de Pedro. Pedro é libertado por uma ação miraculosa de Deus. Herodes não conseguiu sustentar a prisão de Pedro. Aquelas sentinelas, aqueles guardas, aquelas trancas não foram suficientes para se opor a um Deus que age e ninguém pode impedir. E quando isso acontece e Pedro bate a porta, eles não acreditam. Estás louca? Mas sobre o que vocês estão orando? Para que Pedro seja libertado, e quem está à porta é Pedro. Eles não acreditam. Mostra que ainda que Deus tenha nos revestido desta autoridade, desse poder, nós somos ainda muito imaturos no que se trata de oração. Mas a oração é exatamente essa rendição que é dirigida ao Deus Todo-Poderoso. O poder não está naqueles que oram, mas naquele que responde à oração. E Deus ouve a oração do seu povo, e Deus socorre ao seu povo, e Deus vem e age na vida do seu povo, na história do seu povo, consolando, fortalecendo, atendendo-os. Mas esta força de Deus, dos seus intentos, dos seus propósitos, é destacada no último verso lido desta passagem. Apesar de tudo isto, da perseguição que fora imprimida desde o início da igreja, sem a presença física de Cristo, mas com a presença do Espírito Santo, a igreja é sufocada, é perseguida, é espalhada. A igreja ora e a igreja avança, a igreja cresce. E diz aqui: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Por isso que a igreja foi revestida do poder do Espírito Santo, para serem testemunhas de Cristo. Porque Paulo entendia e não se envergonhava do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O homem pode intentar grandes coisas, mas não pode vencer a morte. Mas aquele a quem Deus escolheu na eternidade, quando recebe o Evangelho, vence a morte, através da vida, da ressurreição daquele que morreu por eles, e ressuscitou ao terceiro dia, e voltará para buscar o seu povo redivivo, vivificado em seu nome.
E o poder de Deus opera libertando vidas, curando, perdoando o pecado, restaurando, renovando, fazendo nova todas as coisas. E a igreja avança poderosamente. A palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Lucas fala isso a respeito do avanço do evangelho, do crescimento da igreja, porque a força opressora do homem, por mais poderosa que ela seja, ela não é suficiente para impedir os propósitos e frustrar os planos de Deus. A oração caminha, a igreja caminha sustentado na dependência da oração. E Deus nos exorta para que oremos com fervor em todo o tempo. E muito pode em sua eficácia a oração do justo, mas ainda quando nós sucumbimos, Deus continua operando através da igreja. E Deus continua salvando vidas. A igreja nunca parou de crescer. Vidas nunca deixaram de ser libertas, cumprindo os propósitos de Deus, ainda que a igreja também nunca deixou de ser perseguida. E será até o dia em que Cristo voltar, e quando nós celebrarmos a ceia, nós estaremos anunciando a morte de Cristo até que Ele volte, porque cremos que Ele voltará. E Ele voltará para buscar a sua igreja. E somente naquele dia toda a oposição cessará, porque o reto juiz virá para reivindicar aquilo que lhe pertence. A igreja vitoriosa, o seu povo que é guardado pela sua presença, debaixo do seu poder, e continua avançando em suas fronteiras, alcançando aquilo que poder algum do homem, dinheiro, riqueza, nada pode produzir, vida para os que estão mortos em seus delitos e pecados. Mas isso acontece quando o evangelho é pregado e continua sendo pregado. Meus irmãos, eu quero concluir dizendo que Deus continua operando o seu poder através da sua igreja, que somos nós. Você pode estar sofrendo perseguições veladas, declaradas ou não, coletivamente como igreja, individualmente como crente, como pai de família, como filho. Jesus disse: no mundo tereis aflições, assim como perseguiram os profetas, perseguirão a vocês também. A mim me perseguiram, não pouparão a vocês. Eu vos envio como ovelhas em meio de lobos. Nós continuaremos sofrendo a oposição das forças do pecado, da opressão do inimigo, de homens maus e arrogantes, que não conhecem a Deus. E talvez você esteja passando por isso, mas como igreja nós temos a força da oração. Se alguém está sofrendo, todos oram. Se alguém está passando por essa perseguição, vamos interceder incessantemente por essa vida. Se é a igreja que está passando esta oposição, que a igreja se dobre, clame e busque a face de Deus. Há aqui no boletim o registro do pastor Youssef Nadarkhani, que por muitos anos ficou preso, condenado à morte, e que agora foi liberto. Havia uma igreja intercedendo. E aprove a Deus poupá-lo, porque também, se Deus o levasse, ele estaria numa situação muito melhor, mas Deus deixa esse testemunho que a igreja pode continuar orando. E meus queridos irmãos, mesmo em meio a perseguições e nas limitações da nossa intercessão, creia que Deus continua poderosamente atuando através da igreja na pregação do evangelho. Há muitas vidas sem Deus, estão mortos, este é o seu destino. Terrível juízo cairá sobre eles, mas a igreja continua avançando, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que Cristo mesmo a edifica. E ela continua avançando no tempo e na história, cumprindo os propósitos de Deus, pregando o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus Cristo, homem, morto, crucificado, que derramou o seu sangue para libertar o homem dos seus pecados, para trazer remissão, reconciliação com Deus. Aquele que da morte foi tragada e a vida trazida à ressurreição. Está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos e para resgatar a sua noiva, a sua igreja. Nós estamos amparados pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar em oração.
Eu quero convidar o coral para cantar, enquanto nós nos preparamos também para o momento da ceia do Senhor. Convido ainda os presbíteros para que tomem assento aqui à frente para nos auxiliarem nesse instante.